Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós estamos aqui ministrando o Salmo de número 46, que nos ensina que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Será que você tem lidado na sua vida e tido Deus como seu refúgio e a sua fortaleza? Nós estamos vivendo um tempo de crise, né? O mundo tem crise, mas nós temos Cristo. E Cristo é a nossa fortaleza, Cristo é o nosso refúgio em tempos difíceis, em tempos de tribulação. Deus tem essa palavra para o nosso coração. Ele diz que, aqui o salmista no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Aqui nós vemos a importância da fé, da confiança em Deus, de confiar em Deus nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Uma epidemia, a Covid-19, né? Todo esse vírus aí se perpetuando em muitos países, assolando muitas nações e chegando agora, adentrando no Brasil. Querido, confie em Deus, confie que Deus vai ser o seu refúgio. Refúgio é um lugar seguro, refúgio é um lugar de proteção. Em Deus nós somos protegidos, a nossa casa vai ser protegida, a nossa família vai ser protegida, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na sua tribulação. Sabe, muitas pessoas nesse momento ficam com o coração muito inquieto, muito ansioso, temeroso. Tem gente que está tendo até crises de fobia, crises de pânico. Não é para nós ficarmos assim. O medo nada mais é do que uma grande mentira de Satanás. Nós sabemos que a mídia hoje está utilizando todos os meios para apavorar as pessoas saindo correndo para o supermercado. Não faça isso. Faça a sua parte, cuide da sua saúde, sabe? Evite toques físicos num momento como esse, abraços, beijos carinhosos. Agora não é um momento para isso, mas é um momento para termos fé, para exercermos fé, para confiarmos no Senhor, acreditarmos que Deus é o seu refúgio, o meu refúgio e a nossa fortaleza. Olha o que diz o versículo 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem. As águas aqui são os problemas, as dificuldades, as lutas do dia a dia. A Bíblia diz: ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aqui, esse santuário de Deus, né, essa cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, é um símbolo, claro, do céu. Nós sabemos que somos forasteiros, peregrinos nessa terra. Essa vida terrena é apenas um parênteses muito pequeno da nossa vida eterna. O momento que nós vivemos no aqui e agora é apenas um ponto numa linha sem fim, e essa linha é a vida eterna, é a vida com o Senhor Jesus. Deus tem um lugar preparado para nós, o céu, o paraíso, o seio de Abraão, um lugar maravilhoso para mim e para você. Mas nós temos que aprender a lutar o aqui e agora, as crises, as dificuldades, os gigantes que se levantam contra nós. Tudo isso nós temos que enfrentar debaixo da graça de Deus, no poder do Espírito Santo, e ao mesmo tempo na unção e na fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Se nós vivermos tendo o nosso coração como um santuário do Altíssimo, tendo o nosso coração como um lugar, um rio de Deus que flui com o seu Espírito, sendo governados pelo Espírito Santo, vivendo a vida, o estilo de vida de Jesus, que é uns aos outros, né? Amando a nossa família, cuidando das pessoas. Você que é mais jovem, ajude as pessoas mais velhas, sirva elas. Se precisar levar no médico ou ir no supermercado para as pessoas mais velhas não terem tanto contato com as pessoas, você que é um familiar, você que é um ente querido, talvez um vizinho, se disponha a servir essas pessoas, ajudar essas pessoas. Não é tempo de pensar só em si, não é tempo de sermos egoístas, de queremos ter lucros exorbitantes com coisas que são necessárias. Nós temos visto as pessoas fazerem isso, agirem com maldade, se preocuparem apenas em si. Não, nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos lavar as mãos, precisamos evitar contatos, precisamos ser prudentes, sim, mas também precisamos servir uns aos outros, amarmos uns aos outros, fazermos culto doméstico na nossa família, ministrarmos a palavra, sabe, criarmos um ambiente
da atmosfera do Senhor, porque é essa atmosfera que vai nos proteger. Tendo esse coração conectado com o céu, Deus irá ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente nas nossas tribulações. Olha o que diz o versículo 6: bramam nações, reinos se abalam, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. São em momentos como esse, onde os reinos se abalam, onde as nações estremecem, que a voz do Senhor está chamando o homem ao arrependimento, à salvação, a voltar-se para Deus. Hoje as pessoas, graças a Deus, estão se sensibilizando com relação a isso. E eu e você, cada um de nós, temos que pregar o Evangelho, temos que ganhar pessoas para Jesus, temos que conduzi-las aos pés de Jesus, temos que falar da vida eterna, temos que falar da salvação, temos que pegar esses pecadores que estão se arrependendo, são pecadores como nós já tivemos essa experiência do novo nascimento, do arrependimento, da mudança de vida, mas nós precisamos conduzir outros pecadores também aos pés de Jesus. Olha o que diz a Bíblia: os reinos se abalam, mas ele, o Senhor, faz ouvir a sua voz. Por isso, você que está me ouvindo, ouça a voz de Deus. Deus está falando, as nações estão se abalando, reinos se abalando, países fechando, o vírus se espalhando, ao redor das cidades, por todos os lugares. Agora é tempo de ouvirmos a voz de Deus, agora é tempo de buscarmos a palavra de Deus, agora é tempo de orarmos como nunca, de clamarmos a Deus, de pedirmos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Olha o que diz o versículo 7, o Senhor dos Exércitos está conosco. Se você estiver em Cristo, se você estiver em Deus, com esse coraçãozão em Deus, esse coração alinhado com o céu, vivendo uma vida de fé, de obediência, de confiança no Senhor, a Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos estará contigo, estará conosco, o Deus de Jacó será o nosso refúgio. Nós podemos nos abrigar nele. Não existe lugar mais seguro do que estar em Deus, do que estar em Cristo, do que sermos salvos, do que termos a vida eterna, porque nesse lugar seguro, os reinos podem se abalar, mas a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, irá estabilizar o nosso coração, tirar todo o medo, toda a fobia, toda a ansiedade, todo o pânico, e vai estabilizar a nossa alma, o nosso coração, nesse Deus maravilhoso, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O salmista continua dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ou seja, nós vemos que Deus permitiu que essa doença se alastrasse. Tudo isso para chamar a atenção do homem. Já dizia C.S. Lewis, um dos grandes teólogos, um dos grandes escritores do cristianismo, no início do século XIX, ele diz que a dor e o sofrimento humano nada mais é do que o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Então, Deus está chamando a nossa atenção para voltarmos para Ele, para nos arrependermos dos nossos pecados, para levarmos as coisas de Deus a sério. É claro que essa doença não é culpa de Deus. São situações que acontecem tanto com as pessoas boas quanto más. São situações que podem assolar a todos, a qualquer tipo de pessoa. Mas nós temos que buscar Deus, nós temos que nos voltar a Deus. Olha o que diz o 9, ele põe termo, fim à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros de fogo. E no versículo 10 a Bíblia Sagrada diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo de aquietar o nosso coração. Não seja levado, tome cuidado. Nós temos muitos vídeos de WhatsApp, vídeos de Facebook, de apavorar as pessoas, de gerar muito temor, pânico nas pessoas. Não propague isso. Muitos deles são fake news, são notícias falsas, são mentiras, são enganos, para assolar o teu coração. Olha o que a Bíblia Sagrada diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, diz o Senhor. Sou exaltado na terra. Deus irá se exaltar na tua vida. Se o teu coração estiver aquietado em Deus, se o teu coração estiver confiante em Deus, você pode se aquietar nele e saber que Ele será o Deus da tua vida. Ele será o Deus do Salmo 23. Será: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Esse Deus que é o nosso pastor, esse Deus que cuida de nós, Ele vai aquietar o nosso coração e vai se revelar a cada um de nós. E o 11º versículo, para terminarmos esse salmo,
diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, está com você, cara ouvinte desse vídeo, dessa palavra. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, bem presente, socorro nas tribulações. Ele está comigo e com você. É claro que Deus não move uma palha dentro daquilo que cabe a nós fazermos, dentro daquilo que é da nossa responsabilidade. Cuide da sua família, cuide dos seus, né? Cuide da sua fé, do seu coração, e também daquilo que o governo, as autoridades estão nos ensinando, nos orientando, dos cuidados que nós precisamos ter com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas ao redor, ajudando uns aos outros e evitando grandes aglomerações. Cuide um dos outros, mas creia de todo o coração que o Senhor dos Exércitos estará com você. Se o teu coração está em Deus, você pode ter certeza que Deus agirá ao teu favor. Deus estará contigo em meio às tribulações, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. A palavra tribulação no original vem da palavra latina tribulum, que significa a peneira que os romanos usavam para separar a palha do trigo. É tempo de Deus peneirar o seu povo, é tempo de Deus peneirar a humanidade, separando aqueles que são trigo de Deus, aqueles que frutificam para Deus, aqueles que produzem fruto de arrependimento, frutos do Espírito Santo, que ganham almas para Jesus, frutificando para o reino de Deus, e aqueles que são só palha. A palha é tirada e lançada no fogo, diz a Bíblia Sagrada. Então é tempo de frutificar, é tempo da nossa fé frutificar, é tempo de confiarmos em Deus como nunca antes na nossa vida, porque Deus está passando a sua peneira, mostrando quem é palha e quem é trigo. E eu estou aqui para dizer para você, tomara que você seja trigo de Deus. Se o seu coração confiar nesse Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro em tempos de tribulação, você pode ter certeza que o teu coração, a tua fé, frutificará para Deus. E Deus irá proteger você, a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você. E que o Espírito Santo capacite você a entender esse lindo salmo, o salmo de número 46. Que a graça de Deus, a unção do Senhor, que Deus seja como um muro de fogo ao redor da tua vida, da tua casa, da tua família. Que os anjos de Deus acampem ao vosso redor, como diz um outro salmo, e os livre de todo mal. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que levam Deus a sério, serão protegidos pelos anjos poderosos do Senhor. Seja sóbrio, vigilante, sempre abundante na obra do Senhor. E ao mesmo tempo, preste atenção